Olá, na aula de hoje nós vamos começar a estudar os crimes do capítulo 6, do título 1 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a liberdade individual da pessoa humana. Artigo 146 a 149-A. Pode mostrar o slide, por favor? Então, o artigo 146 trata do crime de constrangimento ilegal. Vamos ler? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Bom, o primeiro ponto importante aqui diz respeito a ser um crime doloso. Não há previsão para o crime de constrangimento ilegal na modalidade culposa. O bem jurídico tutelado é a liberdade individual da pessoa humana, a liberdade pessoal, a liberdade de escolha. E deste ponto, a gente observa que o 146 tem como núcleo, como verbo do tipo, constranger. E, efetivamente, só se pode constranger quem tem liberdade de decisão. Quem tem liberdade, a liberalidade para decidir o que vai fazer ou deixar de fazer. Então, o sujeito ativo do 146 pode ser qualquer pessoa, mas o passivo não. Sendo um sujeito ativo que não exija-se ali uma qualidade específica, nós vamos ter um crime comum. Um tipo penal que não exige uma qualidade específica para o sujeito ativo é dito crime comum, porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas o sujeito passivo aqui não é qualquer pessoa. Esse alguém ao qual se refere o 146 caput do Código Penal, primeiramente deve ser pessoa certa ou pessoas certas e determinadas. Secundariamente, pessoas que tenham liberdade de decisão, porque somente elas é que podem ser efetivamente constrangidas. Então, observem que aqui no 146, o verbo é constranger. Mas, por exemplo, na lei de tortura, lei 9455 de 97, no artigo 1º, inciso 2, nós vamos ter como núcleo o verbo submeter. No próprio artigo 136, que nós já vimos, do Código Penal, que trata do crime de maus tratos, nós temos aqui como sujeito passivo também pessoas que não têm a liberdade de decisão, seja por critério biopsicológico, seja por questões físicas. Aqui no 136, essas pessoas também estariam sendo submetidas a uma exposição a perigo de vida ou à saúde. Já no 146, assim como no inciso 1 do artigo 1º da 9455 de 97, nós vamos ter o verbo constranger, que, diferente do verbo submeter, exige-se que o sujeito passivo tenha discernimento e liberdade de decisão. Então, o sujeito passivo no crime de constrangimento ilegal não é qualquer pessoa. É qualquer pessoa desde que tenha discernimento e liberdade para decidir. Então, uma criança, por exemplo, ela não é constrangida, ela é submetida. Uma pessoa que não tenha total discernimento por questões mentais não é constrangida, ela é submetida. Então, o sujeito passivo aqui tem que ser uma pessoa que tenha discernimento, que tenha liberdade de decisão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Nós temos aqui um crime de forma vinculada. Nós não temos aqui um crime de forma livre. Por quê? Porque ele exige um modus operandi. Ele exige um mecanismo de execução do tipo penal. Então, ele exige que haja ali uma forma de violência. Mediante violência, grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio
a capacidade de resistência. Então, o 146, ele vai admitir as 3 formas de violência. Vou abrir aqui um slide em branco. Então, nós temos a violência, dita violência. Deixa eu escrever um pouquinho maior aqui. Pronto, melhorou. A violência dita moral, que é a grave ameaça, que a lei chama de grave ameaça. Nós temos a chamada violência real, ou vis corporalis ou corporalis, que é a força física, e temos a chamada violência imprópria, que é exatamente a redução da possibilidade de resistência por parte da vítima, como, por exemplo, embriagá-la, dopá-la. Nesse caso, a violência não é nem moral, nem real. É chamada de violência imprópria. O 146 do Código Penal admite as 3 formas de violência. Quando ele fala violência, ele está se referindo à violência real. Quando ele fala em grave ameaça, violência moral. E quando ele fala da redução de possibilidade de resistência por parte da vítima, violência imprópria. Mas, de qualquer forma, o 146 não é um crime de forma livre, é um crime de forma vinculada, porque, repito, ele exige um modus operandi, um modo de execução específico, que, no caso, é o emprego de violência. Voltando. Quem constrange, constrange alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, ele diz assim, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Está aqui a liberdade de escolha, né? A pessoa poder escolher se ela quer fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, quando o sujeito ativo constrange a vítima a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a qual ela não quer, ou a qual a lei não autoriza que faça ou deixe de fazer, usando de violência, seja real, seja moral ou imprópria, nós vamos ter, a priori, o crime de constrangimento ilegal. Por que eu digo a priori? O crime de constrangimento ilegal, ele é, em regra, subsidiário. Portanto, aplica-se, em regra, o princípio da subsidiariedade da norma. A gente só vai aplicar a norma subsidiária quando não houver ali a possibilidade de aplicação da chamada norma primária, que seria o crime mais grave. Exemplo de crime mais grave que envolve o 146 do Código Penal: estupro. 213 do Código Penal, você vai ter ali o sujeito ativo constrangendo o sujeito passivo, mediante violência, a fazer algo que a lei não manda e que a pessoa tem a liberdade de não querer fazer, que é ter ali uma relação sexual. Então, dentro do crime de estupro, 213 do Código Penal, nós temos ali o constrangimento ilegal, o sujeito ativo constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça ou violência imprópria a ter ou fazer ali a prática de um ato libidinoso. Outro exemplo de crime mais grave, em que a gente pode aplicar o princípio da subsidiariedade da norma, é o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. No 157, o sujeito ativo constrange o sujeito passivo, mediante violência, a pessoa, a não fazer o que a lei manda, né? Ou a fazer o que a lei não lhe obriga a fazer. Você tem liberdade de escolha, que é entregar o seu patrimônio para outrem.
Então, no crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, nós temos ali o constrangimento ilegal. Então, aplicando-se o princípio da subsidiariedade da norma, a gente vai aplicar a norma primária, que é a mais grave, aquela que tem a pena maior, em detrimento da norma subsidiária, que seria o 146, nesses dois casos, nesses dois exemplos. Mas quando eu digo a priori, é porque nem sempre o 146 vai ser subsidiário. Observem o parágrafo 2º do 146 do Código Penal. Além das penas cominadas, aplica-se a correspondente à violência. Então, o parágrafo 2º está dizendo, olha, o que resultar da violência, uma lesão corporal, uma morte, empregada no constrangimento ilegal, não há de se aplicar consunção, não há de se aplicar subsidiariedade. Nós vamos ter um concurso de crimes e mais, exige-se aqui o cúmulo das penas. Daqui a pouco eu vou voltar no parágrafo 2º, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas é só para mostrar para vocês que nem sempre o 146 vai ser subsidiário. Apesar dele ter uma pena menor, por exemplo, do que a lesão grave, se a lesão grave tiver sido a violência, o resultado da violência à pessoa empregada no constrangimento ilegal, o sujeito vai responder pelos dois crimes, pelo 146, em concurso com o 129, parágrafo 1º, ou parágrafo 2º do Código Penal, que trata ali das hipóteses de lesão grave e lesão corporal gravíssima. Então, nem sempre o 146 é subsidiário. Diferente do 147, que a gente vai ver depois, que é o crime de ameaça, que é sempre uma norma subsidiária, o 146 é em regra, mas não sempre. Bom, ainda em relação ao caput. Constranger alguém a não fazer ou a fazer. Então, nós temos aqui um crime material, um crime de resultado. Quando é que o crime de constrangimento ilegal vai se consumar? Quando o sujeito passivo fizer ou deixar de fazer o que está sendo constrangido. Enquanto o sujeito está ali empregando a violência à pessoa, seja uma violência moral, real ou imprópria, para que a vítima faça ou deixe de fazer alguma coisa, ele está na tentativa de constrangimento ilegal. Ele só vai consumar quando a vítima ceder ao constrangimento, ou seja, quando ela fizer ou deixar de fazer o que está sendo constrangido. Então, por exemplo, o sujeito ativo ameaça de forma grave o sujeito passivo se ele não pedir demissão do emprego. Então, eu vou te matar ou eu vou matar o seu filho se você não pedir demissão do seu emprego. Então, neste momento, já se iniciou a execução do 146, mas ainda não há a consumação. Porque no crime material, também chamado crime de resultado, a consumação depende da ocorrência do chamado resultado naturalístico, que aqui seria a vítima fazendo ou deixando de fazer o que foi constrangido. No meu exemplo, seria o momento em que a vítima fosse lá e pedisse a demissão. Então, enquanto eu estou ameaçando que vou matá-lo ou matar o filho dela, por exemplo, eu já iniciei a execução do 146 do Código Penal, mas só vou consumar quando a vítima for lá e efetivamente pedir demissão. Se isso não acontecer por circunstâncias alheias à minha vontade, eu vou responder pelo 146 na forma tentada. Ainda em relação ao caput, nós temos na lei antitortura, na lei de tortura, lei 9455 de 1997, o crime de tortura tipificado no artigo 1º, e eu quero chamar a atenção para o inciso 1. Eu vou abrir aqui a lei. Pode voltar para mim, por favor, enquanto eu abro a lei aqui. E vocês também podem abrir a 9455 aí no vadimeco de vocês.
9455/97. Pode mostrar o slide, por favor. Então, nós temos aqui a lei de tortura, a lei que vai tipificar o crime de tortura, e ela define crime de tortura nos incisos 1, 2 e parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. No inciso 1, como vocês podem observar, nós também temos o sujeito ativo constrangendo o sujeito passivo mediante violência, só que aqui a violência ela está prevista na sua forma moral e real, não há previsão aqui para violência imprópria, mas nós temos aqui um constrangimento mediante uma violência à pessoa. Então, nós temos aqui uma situação de especialidade. O sujeito não vai poder responder pelo 146, constrangimento ilegal, e por crime de tortura, quando pratica um crime único, porque isso seria um bis in idem, e não pode haver bis in idem no ordenamento jurídico brasileiro. O princípio do non, ne ou no bis in idem. Então, quando é que nós vamos ter o constrangimento ilegal e quando é que nós vamos ter um crime de tortura? Quando nós vimos o crime de maus tratos, no artigo 136 do Código Penal, nós fizemos essa análise comparativa com o inciso 2. No inciso 2, nós vamos ter um conflito de normas com o 136 do Código Penal. E agora nós estamos vendo o conflito entre o artigo 1º desta lei, inciso 1, frente ao crime de constrangimento ilegal, ao 146 do Código Penal. Então, o primeiro ponto importante que a gente observa é que, aqui na lei de tortura, o sujeito vai ter um dolo específico, um especial fim de agir. Letra A, com o fim de, letra B, para, letra C, em razão de. Então, esses dolos específicos das alíneas A, B e C, do inciso 1, do artigo 1º da 9455 de 97, é o primeiro ponto que inicia a diferenciação entre o mero constrangimento ilegal. E por que eu falo mero constrangimento ilegal? Porque o 146 é de menor potencial ofensivo. Enquanto que este crime de tortura, ele é equiparado, ele é assemelhado a hediondo. Então, nós temos aqui 880, na verdade, né? Os extremos na questão e nos reflexos da gravidade do tipo penal incriminador. Menor potencial ofensivo e equiparado, assemelhado a hediondo. Então, por isso que eu digo mero constrangimento ilegal frente a um crime assemelhado, equiparado a hediondo, que é o crime de tortura. Então, começa a observar aí a diferença entre os dois tipos penais quando você tem a exigência, aqui no crime de tortura, de um desses dolos específicos, de um desses especiais de agir. Acontece que, simplesmente, ter o dolo específico é que vai fazer surgir o conflito. Porque se eu não tenho nenhum desses dolos específicos, não há a menor possibilidade de enquadramento no artigo 1º, inciso 1 da 9455 de 97. Só no 146 do Código Penal. Quando há o especial fim de agir, aí sim é que você pode enquadrar nos dois. Então, ao mesmo tempo que as alíneas do inciso 1 diferenciam o 146 do Código Penal, constrangimento ilegal, do artigo 1º, inciso 1 da 9455 de 97, crime de tortura, é o que faz surgir o conflito de normas. Porque, repito, se eu constranjo alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa mediante violência à pessoa,
mas sem nenhum desses dolos específicos das alíneas A, B e C, eu não tenho enquadramento nessa lei. Somente no 146 do Código Penal. Então, não há de se falar em conflito. Mas se eu pratico a violência à pessoa, constrangendo-a a fazer ou deixar de fazer em razão ou numa dessas hipóteses, das linhas A, B e C, aí sim eu vou poder enquadrar tanto no 146 do Código Penal, quanto no artigo 1º, inciso 1, da 9455 de 97. E aí, o que efetivamente vai fazer com que o artigo 1º, inciso 1 da Lei de Tortura seja especial em relação ao 146? Aqui, a exigência de sofrimento físico ou mental. Então, o constrangimento, mediante violência à pessoa, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou em razão de discriminação racial ou religiosa, se não gerar para a vítima um sofrimento físico ou mental, vai ser um mero constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Porque para ser crime de tortura, é preciso que o constrangimento, mediante essa violência à pessoa, gere na vítima um sofrimento físico ou mental. E aí que entra a necessidade desse constrangimento se prolongar no tempo. Então, a doutrina vai dizer o seguinte: esse artigo 1º, inciso 1, é crime permanente. O constrangimento tem que se prolongar no tempo para termos aí, efetivamente, o sofrimento físico-mental exigido no tipo penal incriminador. Se esse constrangimento não se prolongar no tempo, não vamos ter o sofrimento físico-mental e aí cairá no crime de constrangimento ilegal, lá do 146 do Código Penal, ainda tendo um dos dolos específicos das alíneas A, B ou C do artigo 1º desta lei. Há quem defenda que não há necessidade dessa prolongação no tempo, que o inciso 1 não seria necessariamente um crime permanente, ele pode ser um crime instantâneo. O importante é mostrar que houve um sofrimento. Então, há quem defenda que, efetivamente, não se exige aqui que o constrangimento se prolongue necessariamente no tempo, então não seria absolutamente um crime permanente, ele pode ser instantâneo, mas ele teria que demonstrar ali, através de uma perícia técnica, que a vítima sofreu física ou mentalmente com o constrangimento. Se não houve esse sofrimento, seria o crime de constrangimento ilegal do artigo 146. Então, há uma discussão se esse crime aqui de tortura ele é um crime permanente, porque só assim, com constrangimento se prolongando no tempo, é que a gente teria como resultado esse sofrimento físico-mental. E há quem defenda que não necessariamente exige-se que o constrangimento se prolongue no tempo. Ele é instantâneo, o que precisará ser demonstrado é que a vítima sofreu física ou mentalmente. Agora, esse sofrimento não precisará ser necessariamente intenso, porque quando o legislador quer exigir essa intensidade, ele o faz expressamente, como fez aqui no inciso 2. No inciso 2, que nós já conversamos quando falamos do crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal, exige-se que o sofrimento físico-mental seja intenso, o que não exigiu-se no inciso 1. Então, esse sofrimento físico-mental do inciso 1 não precisa nem ser intenso. É realmente muito tênue a diferença entre os maus tratos e a tortura. O que vai acabar acontecendo na prática, a gente vislumbra na prática, é que, tendo um desses dolos específicos das alíneas A, B, C do inciso 1, vai cair como crime de tortura. É isso que a gente acaba vendo na prática.
Então, tem um desses dólos específicos, crime de tortura. Não tem constrangimento ilegal. E aí, por exemplo, o que a gente vê aqui na letra A? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima de terceira pessoa. Se o sujeito usa de violência, por exemplo, para forçar o cônjuge a confessar uma traição, seria crime de tortura aqui do artigo 1º, inciso 1, a linha A. Cuidado quando a gente fala em confissão, a gente já pensa logo numa pessoa presa, né? Fazer alguém confessar um crime, mas não necessariamente. Tanto que eu fiz questão de dar um exemplo completamente diverso do que se imagina quando lê aqui informação, declaração ou confissão. É qualquer tipo de declaração, informação ou confissão. Então, o marido que constrange mediante violência, seja física ou mental, a mulher a confessar uma traição, cairia aqui como crime de tortura, salvo, claro, se for ali uma violência física ou mental muito leve, tipo um puxão de cabelo, um tapa na cara, ou uma ameaça que não seja passível de gerar um sofrimento mental. Então, a doutrina que acaba prevalecendo, e aí não tem nada a ver com questões práticas, né? A doutrina, na teoria, é que temos aqui um crime permanente. O constrangimento teria que necessariamente se prolongar no tempo para gerar esse sofrimento que exige sob pena de cair ali no artigo 146 do Código Penal como crime de constrangimento ilegal. Na prática, a gente acaba vendo aqui, claro, observa-se se houve sofrimento, mas não necessariamente exigindo-se que ele se prolongue no tempo. Observa-se se houve sofrimento e se estão presentes ali uma dessas hipóteses das alíneas A, B ou C do inciso 1 do artigo 1º desta lei. Pode voltar para mim, por favor? Bom, no próximo bloco, a gente continua. Até já.